Bom, pessoal, então continuando aí o que o professor Gustavo tinha falado na última aula, ele introduziu para vocês todos os conceitos iniciais de gases, né? Falou um pouquinho aí sobre transformações gasosas, o que é uma transformação isobárica, uma isocórica ou isovolumétrica, ou uma transformação isotérmica. Então contou tudo isso para vocês naquela última aula maravilhosa dele, e agora a gente vai continuar falando de misturas gasosas. Para falar de misturas gasosas, primeiro a gente precisa entender o que é isso, né? E mistura gasosa nada mais é do que quando a gente coloca mais de um gás num certo recipiente. Quando a gente começa a falar de 2 ou mais gases em um certo recipiente, estamos falando de misturas gasosas. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, para isso, a gente vai começar a introduzir aqui alguns conceitos agora que envolvam aí mais de um gás dentro de um recipiente, para que a gente consiga colocar isso em exemplos nas questões que a gente precisa saber para fazer as questões do vestibular. Vamos lá? Então, o primeiro conceito importante aqui pra gente é a lei de Dalton, pessoal, que é uma lei que vai falar aqui da influência das pressões de cada um dos gases dentro de um recipiente. Então, o Dalton tá falando o seguinte pra gente, olha só, quando a gente coloca gases diferentes num recipiente, a soma das pressões que cada um desses caras exerce é igual à pressão total que a gente sente e que a gente percebe naquele recipiente. Ou seja, imagina que a gente tem aqui um certo recipiente, um recipiente horrível que o Taif desenhou. Então, isso daqui são 2 gases diferentes dentro do nosso recipiente. E aí o Dalton disse o seguinte, olha só, Taif, a gente pode olhar para esse recipiente como tendo uma certa pressão total, num certo volume, e a partir disso, então, a gente descobre quantos mols estão lá dentro daquele recipiente. Mas, Taif, isso aqui era só para um gás. O Gustavo falou que era para um gás isso aqui. Só que o Dalton percebeu, e é essa sacada da lei dele, que essa pressão total, ela pode ser separada na soma das suas pressões parciais, mais ou menos como isso daqui. Só que nesse caso, como a gente tem 2 tipos de gases, né, que eu vou chamar de gás 1 e gás 2 aqui, nós vamos então separar essa pressão total como sendo, de acordo com o Dalton, a soma das suas pressões parciais. Opa, Taif, então você está dizendo que eu posso escrever isso daqui? Exatamente, e eu posso também separar o número de mols de gases como sendo a soma dos números de mols vezes RT. Só apagar esse G2 para ficar mais facinho de ver, colocar aqui do lado e continuar pensando aqui nas conclusões que vem do que o Dalton disse. Então, na aula do Gustavo, a gente descobriu que a gente pode usar o que ele chamou de equação de Clapeyron para descobrir alguma das características de um gás, seja pressão, seja volume, seja número de mols ou temperatura. A gente entendeu isso lá com o Gustavo. E aí, agora o Dalton chegou pra gente e falou, opa, mas se eu colocar mais de um gás diferente no recipiente, eu também posso fazer a mesma coisa. A diferença é que a pressão total agora não vai ser a pressão de somente um gás, mas vai ser a pressão da soma das pressões de cada um dos gases no recipiente, que é exatamente o que a gente colocou aqui nesta última equação. Então, só sublinhar aqui para ficar mais bonitinho. Seguindo a mesma lei de raciocínio, o AMH falou o seguinte, o volume total ocupado pelos gases de uma mistura nada mais é do que a soma dos volumes ocupados por cada um dos gases dessa mistura. Se eu somar os volumes que cada um dos gases preenche dentro de um recipiente, eu chego então no que a gente chama de volume total. Então, o volume total é a soma dos volumes parciais dos gases de uma mistura gasosa. Foi isso que o AMH disse. Então, no mesmo sentido, a gente vem na equação de Clapeyron e percebe então que o volume total ele pode ser desmembrado então em volumes parciais aqui, e aí a gente chega na mesma equação que a gente teve antes. Lembrando que a mesma coisa acontece para o número de mols dos gases também, que é outra conclusão extremamente importante aqui para os gases. Toda vez que a gente tem uma
questão que fala de mais de um gás num recipiente, a gente pode tratar tanto a pressão quanto o volume total como a soma de seus equivalentes parciais. Quando a gente está falando de pressão total, é a soma das pressões parciais. Quando a gente está falando de volume total, é a soma dos volumes parciais dos gases presentes numa mistura gasosa. E para concluir a parte teórica aqui dessa aulinha rápida de misturas gasosas, a gente vai falar então de fração molar, que nada mais é do que a representação da porcentagem do gás em uma mistura gasosa, ou seja, quanto em porcentagem um gás representa dentro do total, que é uma mistura de gases. Então vamos pensar na fração molar, que a gente chamou de X, para o gás 1. Então X1 é a parcela que esse gás representa dentro da mistura. Mas do que a gente está falando, Taif? É uma parcela do quê? É uma parcela em termos de pressão? É uma parcela em termos de volume? É uma parcela em termos de número de mols? Olha só, vou te contar uma coisa, meu grande aluno. Pode ser qualquer uma dessas coisas. Eu posso calcular a porcentagem do gás em termos de pressão, e aí eu falo que é a pressão parcial desse nosso gás sobre a pressão total de gases que a gente tem lá. Mas eu também posso olhar para isso daqui como sendo dos volumes parciais, também pela lei do AMH que a gente acabou de falar. E aí, o volume do gás, ou volume parcial, sobre o volume total. Eu também posso olhar para a quantidade de matéria que eu tenho aqui dentro. Eu posso olhar para quantos mols de um dado gás frente ao total de mols de gases que eu tenho dentro do meu recipiente. Então, eu posso calcular a nossa pressão, a nossa fração molar, como sendo uma porcentagem ou da pressão, ou do volume, ou do número de mols de cada um dos gases dentro de um total de uma mistura. Então, lembra que a fração molar é uma porcentagem de um total dentro de uma mistura gasosa. Então, agora com todos esses conceitos, a gente pode fazer uns exercícios para fixar o que significa uma mistura gasosa, e aí acabou essa parte de misturas gasosas, saímos sabendo daqui. Mas antes disso, não esquece de dar um like, porque eu sei que depois do exercício você vai ficar tão feliz que vai esquecer. Então dá um like aí, segue a gente, segue o Aulas a Mais, e não esquece de falar para todos os amigos aí. Então a nossa primeira questão aqui é a seguinte, é uma questão da Universidade Estadual lá de Goiás. Ela fala assim: considere um recipiente de 6 litros de capacidade e 27 graus Celsius de temperatura, o qual apresenta uma mistura de 1, 2 e 5 mols de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio, respectivamente. A pressão exercida no recipiente em atmosfera será de aproximadamente. Então, a gente pode resolver essa questão de duas maneiras diferentes. Então, vamos aí para o primeiro jeito. E nessa nossa primeira maneira, o que eu tenho que pensar? Bom, ele quer a pressão total no gás, dos gases no recipiente. Ou seja, eu tenho um número total de mols de gases vezes R vezes T. Se eu souber aqui o número total de mols, eu consigo então descobrir a pressão total em ATM desse cara. E quem que é o número total de mols? Nada mais é do que o número de mols de CO2 mais o número de mols de nitrogênio mais o número de mols de argônio presentes no recipiente. E olha a nossa sorte. Deixa eu só separar isso daqui, porque a nossa sorte é que ele já nos falou que isso aqui é 1 mol, isso aqui é 2 mol e isso aqui é 5 mol de cada um deles. Opa, então o que me interessa é saber o número total de mols, que nada mais é do que 8 mol aqui. Com isso, eu consigo descobrir a pressão total, sabendo que o volume do recipiente é 6 litros, com o número total de mols que eu acabei de descobrir, multiplicado pelo R, que é 0,082, vezes a temperatura, que como o Gustavo tinha comentado lá, sempre tem que estar em Kelvin. Ele falou que dá 27 graus Celsius, também conhecido como 300 Kelvin. E aí eu simplifico esse 6 aqui com este 300, sobra um 5 do lado de cá. Fazendo essa conta, a gente vai descobrir o valor, só que o Taif esqueceu que tem um zero aqui. Agora sim, fazendo essa conta, a gente chega em 32,8 ATM, que é a resposta final, também conhecido como alternativa D
aqui da nossa questão. Ou seja, é um primeiro jeito que só olhou para o número total de mols. A outra maneira, o segundo jeito, era fazer então a pressão parcial de cada um desses caras e depois achar a pressão total a partir dessa soma, usando a lei de Dalton. Então, a segunda maneira é fazer exatamente a pressão de cada um deles como sendo as pressões parciais e aí depois a gente simplesmente soma essas pressões parciais. Então, substituindo isso, a gente vai ter uma pressão de CO2, uma pressão de N e uma pressão de argônio aqui, que serão iguais então a 4,1 atm, 8,2 atm e 20,5 atm. Somando tudo isso, então a gente vai ter a pressão total igual a 32,8, como a gente bem sabia, porque nossa primeira maneira já tinha nos dado essa resposta. Essa é uma ótima maneira de pensar aqui em como olhar para a pressão parcial de várias maneiras diferentes. Bom, então vamos aproveitar essa questão da Estadual de Goiás para falar também do conceito de fração molar. Por mais que a questão não tenha pedido esse conceito diretamente, a gente pode usar isso para descobrir, por exemplo, a fração molar do CO2 nessa questão. Como a gente tinha conceituado lá na última parte, nada mais é do que a pressão do CO2 dentro do total da minha mistura. Então, é pressão de CO2, que a gente já sabe que é 4,1 atm, sobre a pressão total da mistura, ou seja, a pressão de todos os gases juntos, que é 32,8 atm. Chegando então num resultado de 0,125 aqui. Tem unidade? Não tem unidade, pessoal. Fração molar é pressão sobre pressão, corta as unidades, não sobra nada de unidade, é adimensional. Mas Taif, você não tinha me falado que a fração molar era uma porcentagem? Você tinha escrito que era uma porcentagem. Então eu preciso simplesmente transformar esse cara em uma porcentagem, também conhecido como 12,5%, que é o que o CO2 representa no total da mistura gasosa. 12,5% da pressão total é exercida pelo CO2 aqui. É isso que a nossa fração molar ela quer dizer dentro de um exercício prático. Bom, pessoal, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Foi um conceito que, por mais que tenha tido um exercício só, a gente conseguiu abordar tanto as pressões parciais quanto a fração molar. Conseguimos então matar o que a gente tinha visto no vídeo de hoje. Então eu espero que você tenha gostado, deixa aí o seu like, curte e se te ficou alguma dúvida, comenta aí que a gente eventualmente vai responder a sua dúvida aí nos comentários. Fala pra todo mundo, segue a gente no Facebook também, tchau!